Olá, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar a live então com o professor Ítalo. Pessoal, boa noite. A gente está conectando agora com o professor Ítalo. Olá, Ei, tudo bem? tudo ótimo. Boa noite, Andressa. Boa Boa noite, noite, pessoal. Ítalo. Vou te apresentar, Ítalo, e depois vou passar a palavra, porque hoje esse Ah, tema é assim excelente, né? Obrigada mais sim. uma vez por você ter podido colaborar conosco, com esse tema super atual. E eu sei, imagino, né, a correria que você esteja, então é um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que Obrigada. agradeço. Fico muito feliz. Então, o professor Ítalo Silva, ele é enfermeiro, doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado em enfermagem pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Macaé, e do programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem Ana Nery, e ele é membro do grupo de trabalho do Nursing Now Brasil, do COFEM. E hoje ele vai falar para a gente sobre o Ano Internacional da Enfermagem e os desafios para a maior categoria profissional dos sistemas de saúde do mundo. Obrigada, Ítalo. Agora é com você. Muito obrigado, Andressa. Eu fico muito feliz de poder falar sobre essas questões tão importantes para a nossa profissão, para a enfermagem, para a saúde global, e num ano tão importante para a enfermagem, não só pela pandemia, mas por todas as questões históricas que atravessam a enfermagem nesse momento também. E o grande desafio, assim, é falar aqui para fora também da enfermagem, para que as pessoas possam entender e nós mesmos, né, da enfermagem, possamos compreender, enquanto sociedade, o quanto nós impactamos na vida de todos, né, na qualidade de Sem vida, dúvida. na economia do país, no desenvolvimento socioeconômico, e para que a gente possa entender que as causas da enfermagem elas não dizem respeito apenas a nós. Então, eu acho que esse é um desafio muito importante e um ano que a gente traz isso com muito vigor, mas não só por conta da pandemia, né? E a gente vai falar um pouco disso. E você fique Sim. muito à vontade para fazer interferências, eu falo muito, mas à medida que achar necessário, a gente vai aqui dialogando, tá bom? Combinado. Eu vou anotando as perguntas ao final para a gente trazer as discussões também, tá? Tá Fica à ótimo. vontade. Ok. Então, quando nós falamos do Ano Internacional da Enfermagem, assim conferido pela Organização Mundial da Saúde, nós temos que entender que, embora estejamos também vivenciando um ano que se comemora o bicentenário de nascimento de Florence Nightingale, né, então esse resgate histórico, na verdade eu penso que é um reavivamento histórico de uma identidade profissional que nós precisamos entender, né, compreender de fato para que a gente saia desses encontros, desses movimentos todos fortalecidos. Mas conferir o ano da enfermagem, o Ano Internacional da Enfermagem, vai muito além de uma data histórica, muito embora estejamos assim, felizes de estarmos aqui, né, nessa existência que se comemora o bicentenário de Florence Nightingale. Mas essa relação de ano internacional, de conferir esse marco para a enfermagem, não vem apenas com esse marco histórico, mas a partir de evidências que sustentam a importância da enfermagem, do fortalecimento da enfermagem, para que os sistemas de saúde de todo o mundo possam, de fato, ter alinhamentos com as demandas sociais para as quais esses sistemas de saúde existem, como nós refletimos enquanto força de trabalho, como profissão, uma ciência em desenvolvimento e disciplina acadêmica que se relaciona a partir de Florence Nightingale, com um pouco de conhecimento específico, né, e atualizado para poder intervir. Então eu trago aqui algumas evidências, alguns dados, para que a gente possa refletir numa perspectiva global, mas trazendo também para o nosso cenário nacional. E aí o movimento que eu peço para todos que estão nos ouvindo é de que faça essa reflexão a partir do seu contexto também. Afinal de contas, nós somos uma profissão e também como ciência nós precisamos estabelecer conexões. E essas conexões só virão quando termos compreensão, né, termos clareza como nós somos, o que nós impactamos, que enfermagem é essa que nós pensamos para o desenvolvimento socioeconômico e qualidade de vida das pessoas.
Eu acho que se a gente conseguir ter essa clareza, fica muito mais fácil as interações acontecerem, e aí nós não teremos uma fragilidade que não vem só da quantidade de profissionais. Nós somos, sim, a maior categoria profissional dos sistemas de saúde no mundo e no Brasil, isso não é diferente, mas essa força deverá vir da coerência, das conexões estabelecidas entre esses profissionais. Tá? Então, existe uma necessidade também de uma formação, uma atuação politizada. E aí, por isso que a gente vai falar também, além das condições de trabalho, da formação profissional, mas também de uma relação politizada de liderança, né, para os espaços de tomada de decisão que influenciam o processo de trabalho da enfermagem e como é que isso se dá em outros contextos e como é que o Brasil pode aprender, assim, como é que nossa realidade brasileira pode aprender com essas questões para que a gente possa avançar. Então, ótimo. Nós temos aqui algumas questões que evidenciam, primeiro, entender por que nós precisamos ter campanhas como Nurse Now, por que nós precisamos ainda falar para as pessoas sobre a importância da enfermagem. Uma profissão tão essencial para a sociedade, mas ainda temos esses desafios de falar, de fazer com que as pessoas compreendam de fato aquilo que nós fazemos, o que nós exercemos, o que nós somos. Então nós temos desafios importantes que todos nós devemos pensar como articular estratégias para que a gente possa ter uma visibilidade melhor. Então os desafios para a maior categoria profissional do sistema de saúde, eles são complexos, eles estão relacionados a uma dinâmica de desenvolvimento social em que a gente precisa se alinhar no campo da formação e também das condições de trabalho. Então, eu vou falar aqui um pouco, trazer um pouco do relatório do estado da enfermagem no mundo e antes desse relatório nós temos outros documentos que fundamentam, por exemplo, uma campanha global como a campanha Nurse Now, e aqui nós temos a sua vertente nacional, a Nurse Now Brasil. Nós tivemos há pouco tempo, né, algumas evidências como o relatório do triplo impacto, que coloca que o fortalecimento da enfermagem é necessário para que haja um impacto positivo na saúde das pessoas, haja um impacto positivo na relação de iniquidades na perspectiva de gênero e um impacto positivo na economia dos países. Então, se a gente pensa, se a gente tem clareza desse impacto, fica muito mais fácil a gente trazer as evidências que sustentam as necessidades de melhorias das condições de trabalho para que a sociedade entenda, por exemplo, quando a enfermeira fala da sua jornada semanal de trabalho excessiva, das suas condições de trabalho insalubres, dos recursos humanos deficitários, das condições estruturais insuficientes, para quando essa enfermeira verbaliza isso tudo para a sociedade possa compreender que isso não é um problema que se limita à profissão, à enfermagem, mas que isso atinge todos. Né? Então, como é que isso pode atingir na qualidade da assistência de quem está ouvindo, da sua família, da comunidade, e como é que isso impacta a economia dos países quando nós dizemos que o setor saúde é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer contexto. Se o setor saúde, né, nós estamos falando de uma forma bem ampla, mas o sistema de saúde de nosso país, por exemplo, ele vai influenciar todo o processo de desenvolvimento socioeconômico, de dignidade, de qualidade de vida das pessoas, e se nós somos a maioria dos recursos humanos desse sistema de saúde, estamos em todos os contextos de assistência, e se ainda assim estamos em condições precárias de desvalorização salarial, de condições precárias de trabalho e todas as outras questões que nós sabemos que influenciam nosso trabalho, então sinaliza algo muito grave, que é o sistema de saúde, então, possivelmente, certamente fragilizado da mesma forma. Então, não conseguiremos ter um sistema, se a gente entende a ideia de sistema, esse sistema ele precisa ser dinâmico, vivo, né, coerente aí com a sua razão de ser. Se esse sistema tem a maioria dos seus profissionais trabalhando de forma deficitária, né, insatisfatória, então esse sistema entrará em colapso. Isso precisa ser comunicado para fora da enfermagem, então a gente traz desafios para a nossa categoria profissional, para a nossa profissão. O grande desafio é aquilo que a gente está começando a fazer, mas a gente precisa avançar na celeridade que
que corresponda à mesma velocidade dessas demandas sociais e dessa precariedade do trabalho. É falar para a sociedade. E não existe uma receita pronta para isso. Não existe uma fórmula mágica. A gente está vivenciando uma pandemia em que as pessoas têm olhado de perto aos profissionais de saúde, né? A valorização, seja em movimentos orquestrados por palmas, aplausos nas janelas, nas sacadas, mas também a gente precisa entender que essa pandemia vai passar. E essa valorização, ela não tem que ser só em momentos como estes. Infelizmente, existe essa repercussão durante a pandemia, não era assim que pensávamos a repercussão para o Ano Internacional da Enfermagem, certamente, mas nós temos que entender que esse fenômeno está acontecendo. E esse fenômeno está acontecendo para nos sinalizar possibilidades de reflexões e de estratégias, como, por exemplo, se a sociedade começa a perceber de verdade a importância dos profissionais de saúde e entender que a maioria desses profissionais são da enfermagem, então a gente diz que esse fenômeno está aproximado dessa população. E quando ele tem uma aproximação, é possível que essa população compreenda da melhor forma ou tenha uma visão mais clara daquilo que nós fazemos. Isso sinaliza que nós precisamos, então, fazer com que a enfermagem ela alcance essa visibilidade no dia a dia das pessoas. E aí a gente vai falar de estratégias. Nós ficamos felizes quando no dia 12, dia do enfermeiro, da enfermeira, o jornal de grande repercussão nacional divulgou uma matéria, né, imensa, né, para aquela realidade daquele jornal, uma matéria imensa sobre Florence Nightingale, Ana Nery, sobre a enfermagem. Todos nós ficamos ali, nossa, que bom, né? A gente ter a enfermagem ali sendo falada, expressada para todo mundo. A gente fica feliz. A gente não pode esperar só um momento histórico ou que a grande mídia fale de nós. Então eu estou aqui falando, me antecipando para dizer que um desafio para a gente conectar todas essas evidências e comunicar para a sociedade é fazer com que essas estratégias aconteçam no dia a dia também. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que pensar como é que nós temos desenvolvido competências para comunicar o que nós fazemos. Se a gente traz isso para o âmbito da formação técnica e da graduação, por exemplo, nós temos que pensar nessas habilidades que utilizem recursos tecnológicos ou as mídias disponíveis na nossa cidade, mais próxima da gente, e a gente faça essa capilarização das evidências do impacto que nós desenvolvemos. Se a gente muda essa representação social e as pessoas passam a construir uma cultura, a partir dessa cultura de que a enfermagem ela tem sim um impacto importante para todos, talvez tenhamos aí a principal advogada a nosso favor, que é a sociedade. Então não adianta termos 2 milhões e 300 e alguma coisa mil profissionais de enfermagem no Brasil quando se estivermos dispersos. E eu penso até, né, Ítalo, assim, rapidinho, essa questão da capilarização mesmo, até no momento, no dia a dia, o enfermeiro e o técnico, eles se apresentarem para o paciente, para a família, isso faz uma diferença imensa. Total. Né? Muitas vezes a gente vê pacientes em vários, ou né, eu sou da área de terapia intensiva no hospital, que não sabem falar quem é o enfermeiro e quem é o técnico que cuida dele. Isso é fundamental, né? Isso é importante, porque aí a gente vai ter uma comunicação no ato vivo do cuidado, né? Exato. E aí eu estava vendo algumas matérias sobre Florence, assim, eu acho que é muito bom esse espírito que nós estamos, esse momento do Ano Internacional, do Bicentenário, tem surgido muitas coisas. E aí eu revisitando alguns documentários, enfim, algumas questões, assim, alguns materiais audiovisuais, né? E aí tinha um trecho da Florence que ela fala assim, a gente precisa entender que a gente precisa... ela não fala com essas palavras, mas ela dá a entender, ela diz para a gente, ela sinaliza que existe uma fragilidade de valorização dos sistemas de saúde, e isso é uma luta. Mas também existe a necessidade, quando esse sistema de saúde e a valorização profissional aconteça, estejamos também preparados. E esse preparo, ele tem que vir numa relação de uma visão ampliada de competências. Competências técnicas, habilidades técnicas, relacionais, e a gente está num mundo em que a informação ela é acelerada também. Isso para o mal ou para o bem, né? E a
sabe que existe essa relação. Então, precisamos desenvolver essas estratégias. Isso é um ponto importante de visibilidade que a gente precisa falar, e aí vamos guardar aqui um pouquinho, porque eu vou falar isso adiante, mas a visibilidade da profissão, porque isso vai estar intimamente relacionada com outros pontos importantes. Mas aí eu queria falar agora sobre trazer um panorama da enfermagem, né? Como a gente tem alguns dados aqui. Então, no mundo, não é segredo para ninguém de que nós somos a maior categoria profissional dos sistemas de saúde. Nós representamos cerca de 59% dos recursos humanos da saúde global. Obviamente, existem aí algumas alterações, há uma relação heterogênea dessa distribuição. Tá? E aí nós somos em torno de 27,9 milhões de profissionais no mundo todo. E ainda assim, esse relatório que foi constituído pelo Conselho Internacional de Enfermagem, OMS, e o Grupo Global do Campanha Nutricional, né, o estado da enfermagem no mundo, sinaliza que ainda assim temos um déficit de 5,9 milhões de profissionais. Aí a gente fala, poxa, mas no Brasil a gente não tem esse déficit, porque tem muita gente desempregada. Então a gente precisa entender uma outra relação política desse processo, que é a relação de déficit de profissional de enfermagem e a relação capitalista do mercado de trabalho, em que a gente tem uma relação de déficit de profissionais inseridos numa assistência para que essa assistência possa acontecer de uma forma segura e com qualidade para aquilo que nós nos propomos como profissão, né? Uma profissão enraizada em conhecimento científico atualizado, bases teóricas, éticas, enfim. Então, é preciso entender essa lógica. Não é que está sobrando profissional de enfermagem. A gente precisa pensar que uma outra lógica é da formação com qualidade. Mas o déficit que existe está relacionado a um mercado que considera a saúde como custo, como gasto. E se considera a saúde como gasto, consequentemente considera a enfermagem como gasto. E qual é o desafio nosso? Nós temos esses dados. Então, nós temos essa compreensão. Então, se temos essa compreensão, os desafios, então, é pensar estratégias que permitam essa mudança. Como nós temos que fazer isso? Não é um processo fácil, mas nós temos que pensar, tá, se nós temos essa sinalização de que existe um déficit, existe um sucateamento desse trabalho, as pessoas não estão compreendendo de fato o que é a enfermagem, não temos representatividade nos espaços centrais de tomada de decisão, como, por exemplo, não termos um piso salarial, não termos uma jornada semanal de trabalho na relação do Brasil como um todo. Então, nós precisamos pensar, tá, então o que eu faço com essas informações? Eu preciso fazer com que as pessoas compreendam com muita clareza mesmo como é que nós impactamos tudo isso para que elas possam entender que essa mudança é necessária. Como é que a gente vai fazer isso? A partir de evidências científicas, né, mas trazidas numa relação muito objetiva, né, numa linguagem muito objetiva para as pessoas, para os tomadores de decisão, para as lideranças, para que possa pelo menos haver um constrangimento na recusa desses direitos, né? Então a gente precisa articular essas evidências que sinalizem, por exemplo, o déficit de enfermeiro vai produzir um impacto significativo econômico, né, para aquela instituição, para aquele município, para o estado, para o país, mas sobretudo na qualidade de vida das pessoas. E aí eu tenho falado um pouco nessas atividades para a gente pensar o seguinte, quando nós falamos do custo na saúde, e aí quem é da área de economia e saúde, toda essa área vai entender um pouco bem mais do que eu, mas para entender o seguinte, quando nós falamos de custos, de gastos, de investimentos, a gente pensa o seguinte, quanto se gasta com tecnologias, né, quanto se gasta de produtos que são caros para o mercado, mas quanto a gente pensa a relação do valor de quem faz esses cuidados. Então, quando eu falo que existe uma medicação cara para ser feita, mas quanto vale um cuidado seguro, uma medicação segura? E a gente sabe que não é só para trazer uma relação capitalista daquele cuidado, mas é para entender que no processo, como um todo, nós exercemos um impacto significativo e esse impacto ele não é retornado para a própria profissão em políticas que garantam condições dignas de trabalho. Então, e até, né, Ítalo, a mensuração que muitas vezes o enfermeiro que está lá na ponta, ele deixa de fazer. Do valor desse cuidado dele, de estimar o valor de cada intervenção, de cada ação de enfermagem.
Isso Isso. são esses dados que vão mostrar para o gestor que se ele investir nessa categoria profissional, ele vai fazer um investimento, mas que ele vai ter uma redução do custo lá na frente muito maior e aumentando também a qualidade do cuidado. E muitas Exatamente. vezes também isso falta para nós aqui no Brasil, né? Essa questão, Exatamente. como você E colocou, não aí, capitalista, mas da gente conseguir é, mensurar isso de alguma forma e mostrar através dos e ainda dados, né? assim, André, a gente precisa perder o medo. Eu falo assim, tá fazendo uma autocrítica mesmo na enfermagem, perder o medo de falar numa relação também capitalista. Assim, se a Sim, roda gira nessa perspectiva, não para a gente dizer o quanto vale o cuidado do ser humano, porque a gente entende que existe todo um componente subjetivo também, né? Mas para a gente sim, entender numa linguagem objetiva, para uma relação política, que a gente sabe que existe, né? A gente trabalha numa relação de campos de forças, onde existem vários interesses imbricados na necessidade, por exemplo, da manutenção de um congresso e de sinalizar que nós não temos que ter uma jornada de 30 horas. Então, quais são os campos de forças que operam nesse contexto político para que a enfermagem não tenha essas condições que nós entendemos que vão influenciar diretamente na qualidade da assistência e, consequentemente, na qualidade de vida das pessoas. Então, nós precisamos trazer essas evidências de uma forma muito clara para a sociedade, para que essa exato. sociedade possa compreender, de fato, essas questões. Mas ainda temos fazer uma autocrítica da relação politizada do nosso próprio processo de formação e atuação. Por exemplo, Uhum. no Brasil, nós somos mais de 2 milhões e 300 mil profissionais. Mas, até ontem, não sei como é que está hoje, mas até ontem a consulta pública para o projeto de lei sobre o piso salarial não tinha nenhum 30%, eu acho que nem um 30% da categoria profissional da enfermagem sinalizando o voto. E olha que não é obrigado a ser só É, da enfermagem para votar, né? Tudo bem que isso não vai influenciar diretamente, não vai fazer com que os parlamentares, enfim, eles pensem, né, a partir dessa votação, mas isso significa também uma expressão de como nós sem estamos dúvida. conectados ou não. Então, para que a gente possa primeiro fazer esse movimento de fazer com que a sociedade compreenda nosso impacto, nós precisamos fazer primeiro o movimento de nos conhecer, né? Temos que nos conhecer para que a gente possa fazer com que essa força realmente ela seja bem maior do que uma relação numérica de profissionais. E essa questão que você coloca é muito importante do senso de coletividade, que eu Uhum. acho que muitas vezes falta para a enfermagem e desde a época da graduação, né? Assim, quando os alunos começam a ter essa visão política, essa questão das organizações no sentido dos enfermeiros e dos técnicos se apoiarem, porque Uhum. através dessa questão da coletividade, da gente tirar um pouco essa visão assim de um prisma muito pessoal, né, de visibilidade pessoal, o que a gente tem que fazer com a enfermagem é uma visibilidade da categoria, né? Não é uma Exatamente. pessoa, é uma categoria, né? Exatamente. E aí eu penso assim, desde o âmbito da formação, como tu bem colocaste, eu acho que isso é fundamental para que a gente fale aqui, sinalize a seguinte situação. Já que estamos num momento histórico para a enfermagem, não só por uma pandemia, né, e a gente sabe que existe um efeito importante de visibilidade durante o momento com o qual nós estamos vivenciando, mas de um resgate histórico. Precisamos trazer isso para uma relação de formação e atuação do profissional de enfermagem, no que diz respeito a uma identidade profissional. Então, a Sim, gente tem que fazer essa reflexão, se nós realmente compreendemos o impacto que nós exercemos e qual é a relação de uma formação politizada para que a gente possa avançar. E aí eu vou voltar aqui para esses dados que sinalizam o seguinte, para que a gente tenha um ano internacional da enfermagem, para que a gente tenha uma campanha de nível global que se articula a partir da uma descentralização para cada país, como eu disse lá no início, são dados importantes que sinalizam a necessidade de fortalecimento da enfermagem para que nenhum sistema de saúde do mundo entre em colapso, para além da pandemia, porque nós temos aí relações de envelhecimento populacional, condições crônicas de saúde, doenças emergentes, reemergentes, negligenciadas, adoecimento no campo da saúde mental, como eu disse, mas aí também a celeridade das informações que influenciam o processo também de adoecimento das pessoas. O que eu quero dizer com isso? Outra informação importante que sinaliza a necessidade de valorização da enfermagem está
nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Publicados pela OMS a partir de diversas evidências para que possamos alcançar até a Agenda de 2030, possamos alcançar condições para realmente trazer uma dignidade para que ninguém fique para trás no campo da saúde. E aí, nesses 17 objetivos, muitos deles, a enfermagem está inserida para o cumprimento, o atingimento desses objetivos. Quando nós falamos, por exemplo, de justiça social, nós estamos lá quando nós falamos que a saúde é um direito de todos, né? Falando em relação do Brasil, mas uma perspectiva global também. Então, não haverá justiça social sem uma saúde digna para todos. Não haverá qualidade de vida e bem-estar sem saúde. Como é que nós estamos inseridos nesse sistema? Nós precisamos entender, então, que nós vamos influenciar o atingimento desse objetivo. Até quando nós falamos do objetivo que fala sobre água e saneamento básico, nós estamos nesse processo. E aí basta pensar a teoria ambientalista de Florence, mas também a nossa atuação atual, quando nós cuidamos das populações ribeirinhas, quando nós pensamos no gerenciamento de resíduos, entre outras questões. Nós estamos impactados também no objetivo, imbricados no objetivo que trata da redução de iniquidades na perspectiva de gênero. A enfermagem é uma profissão eminentemente feminina, e que bom que o seja, porque eu acho que isso traz características importantes, mas também isso revela dificuldades no campo da liderança por uma sociedade que se recusa a ver a importância da mulher, ainda, apesar de estarmos no século XXI, e apesar de Florence ter sido uma pessoa, uma mulher que transformou a humanidade na perspectiva da saúde. Mas, Andresa, como eu estava falando hoje, nós temos esses desafios que são plurais e a gente para e pensa, poxa, então só tem coisas ruins, desafios, nossa, é muito difícil ficar na enfermagem. Não, são desafios importantes, sim, mas hoje eu fiz uma reflexão quando eu estava vendo esse material de Florence, e eu acho que a gente precisa vivenciar realmente esses momentos para um reavivamento da nossa profissão, não só agora, mas eu acho que em outras ocasiões, parar e pensar o que é enfermagem, perceber os exemplos importantes de impacto, não só de pessoas renomadas, né, como Florence Nightingale, outras teóricas, mas também no nosso dia a dia. E ainda assim, falando de Florence, quando nós paramos e olhamos a realidade atual, e aí falamos assim, nossa, é muito difícil, a gente desmotiva quando a gente vê, por exemplo, um hospital de campanha, em plena pandemia, em que as pessoas vão às suas janelas aplaudir os profissionais de saúde, nós deparamos com condições insalubres, totalmente desrespeitosas para os profissionais de enfermagem. Mas a gente faz um resgate. E Florence Nightingale, naquela época, em que existia só um conjunto de informações e práticas por mulheres que eram tidas como mulheres não valorizadas pela sociedade, não existia a profissão enfermagem como nós temos hoje, e ela, assim, apesar da posição social dela, né, enfrentar todas as barreiras, conseguiu articular liderança, seu conhecimento à luz de uma ciência atualizada, mas também ela teve uma visão da sua posição social no mundo. Então, se ela, naquele momento de dificuldade, conseguiu ter esse alcance, obviamente, a partir de várias circunstâncias sociais e de onde ela falava, enquanto contexto, né, mas ela conseguiu ter esse ânimo para avançar. Então, eu acho que a gente precisa realmente fazer esse resgate, por mais difícil que seja. E eu falo isso não só... pode falar. Não, pode falar. Pode terminar, Ítalo, eu falo depois. Eu falo isso de uma posição assim plural. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro, sou professor na UFRJ, mas a minha mãe é técnica de enfermagem, está na assistência, ficou afastada agora por testou para Covid-19 positivo, mas tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom. Mas essa realidade é plural, então a gente está vivenciando isso aqui no Rio de Janeiro, mas no Maranhão, no Sul, né, no Nordeste de modo geral, no Norte, em todos os lugares nós vamos ver situações desafiadoras. Não é para romantizar, não é para dizer que somos heróis que morrem, que adoecem, que passam muitos sufocos, né? Mas então é para que a gente possa então pensar o que nós temos nas nossas mãos para que a gente possa avançar. Quais são as ferramentas, né? Isso que você coloca é muito importante, assim, porque quando a gente pensa nessa questão do posicionamento social,
hoje a gente também vê muita dificuldade dos colegas de se posicionarem em várias situações. Então a gente pensa assim, quando você coloca isso, tem várias dificuldades, mas a gente também tem hoje uma possibilidade de posicionamento com uma facilidade muito maior do que, a Florence enfrentou, né? Então essa questão do posicionamento mais firme, de não aceitar algumas questões e com argumentos através de dados, que não foi esse um dos legados que ela nos deixou, a gente também acho que precisa muitas vezes pensar nessas outras alternativas que a gente tem. E aí eu acho que isso que você coloca é importante, a gente tirar um pouco dessa questão histórica da enfermagem, de não ser vista como uma profissão, né, e como uma missão, e de ter que deixar de enfrentar alguns posicionamentos que são difíceis, mas que são necessários, para que a gente consiga aí transpor algumas dificuldades que são históricas, mas que não tem outra forma da gente conseguir transpô-las sem enfrentar, né? Exatamente. E aí, como nós estamos diante de um cenário realmente complexo, ou seja, que sofre e exerce influência de vários fatores, que vem da formação, de uma relação cultural, de uma compreensão equivocada do que é enfermagem, então não existe um caminho único para que a gente possa avançar. Existem frentes diversas e essas frentes precisam estar alinhadas. Como eu disse, a gente precisa aprender a se conectar. Então, o que eu percebo é que estamos desencontrados mesmo, estamos desarticulados politicamente, não aqui trazendo uma relação para uma única entidade, ou uma instituição, ou um Estado, mas assim, de uma forma ampla, nós estamos discutindo bandeiras que são plurais, né, para a enfermagem, mas cada um no seu espaço. Né? Então, é uma relação que precisa ser pensada quando nós falamos da enfermagem que está pensando na ciência da enfermagem, nas academias, nas universidades, e desalinhada ou desconectada da enfermagem que está na assistência, muito embora nossas pesquisas sejam muito importantes. Então a gente precisa conectar, não é mudar a pesquisa, mas conectar. Sim. Então, como eu havia falado, assim, um pouco, e eu vou aprofundar agora um pouco sobre essa questão de visibilidade, estratégias que conectem melhor essas diferentes enfermagens ou profissionais de uma mesma enfermagem, eu acho que isso é mais prudente. Então, quando nós falamos, por exemplo, dessas conexões, é trazer possibilidade de encontro, de conversa, de diálogo. Então, não adianta, por exemplo, eu ter um grupo de pesquisa que eu só articule o meu núcleo da minha instituição, mas como é que eu posso pensar o enfermeiro que está no hospital, na atenção básica, o residente, o estudante, porque aí a gente fortalece a enfermagem. Não adianta eu pensar na dicotomia entre o público e o privado, porque nós temos hoje, por exemplo, e é preocupante, nós temos hoje um panorama, né, dos indicadores que nós temos, e ainda assim são frágeis, mas são os que nós temos, que demonstram uma fragilidade na formação. Então, não dá para a gente ficar na nossa bolha e pensar que a enfermagem é só aquilo. Então, nós temos no Brasil 2.300.000 profissionais, um pouco mais do que isso, mas 1.300.000 são técnicos de enfermagem. Então, nós precisamos pensar na qualidade da formação dos técnicos de enfermagem, porque eles vão trazer uma expressividade importante para aquilo que é a enfermagem brasileira. Nós temos que entender que a formação politizada precisa acontecer na graduação, principalmente no técnico, mas a graduação precisa avançar numa relação politizada da formação, para que esse enfermeiro aprenda, por exemplo, que desenvolver habilidades técnicas, relacionais, atitudes são fundamentais para que a gente avance, mas também que ele possa entender que ele precisa ocupar espaços de tomada de decisão, e isso para a enfermagem. O que eu percebo é que existem contextos em que as pessoas avançam a partir da enfermagem, mas numa projeção pessoal. Isso é muito preocupante, porque temos que pensar nessa categoria, nessa profissão, né, nessa ciência e desenvolvimento que precisa se articular melhor. E isso... E cada um, né, desculpa, Ítalo, em cada ponto desse que você coloca, se ele conseguir articular essa rede e trazer para perto, a gente consegue aí avançar muito mais do que caminhar sozinho. Muito mais, exatamente. Né? Então, um exemplo que a gente tem feito na campanha medicinal Brasil
e a gente parou agora com com a relação da pandemia, que eram as audiências públicas. Em alguns estados nós tivemos, só para dar um exemplo, não que isso seja Sim. uma realidade para todos os estados, mas em alguns estados nós tivemos a possibilidade de participar de audiências públicas em que compuseram essas audiências diferentes lideranças da enfermagem, diferentes atores da enfermagem, né, instituições públicas, privadas, de ensino, de saúde, sindicatos, Associação Brasileira de Enfermagem, Corém, em várias entidades, né, técnicos, enfermeiros, auxiliares, e convidamos os parlamentares, né, que apoiavam bandeiras da enfermagem, ou enfermeiros, vereadores, deputados, enfim, todos que pudessem ali estar, para que eles pudessem ouvir como é que a enfermagem ela está fragilizada e como é que ela impacta o sistema de saúde. Se não houver a devida valorização, nós vamos impactar de forma negativa. E aí é importante que quando a gente faz isso, essa pluralidade acontece. Então a campanha Nersinal, que eu não falei assim, não introduzi um pouco sobre a campanha Nersinal, ela traz essa perspectiva desses desafios da enfermagem global, mas para uma saúde global. Então não é só o fortalecimento da enfermagem isolada, porque nenhuma demanda social, nenhuma profissão, ela surge para suprir demandas de si mesma, mas da sociedade. Então, quando o Comitê Internacional de Enfermagem e a Organização Mundial da Saúde sinalizam para a importância de uma campanha global, que se descentraliza a partir de cada país, e cada país vai pensar suas metas, eu diria que a palavra de ordem para essa campanha está na conexão. Nós precisamos estabelecer conexões, porque é uma relação importante quando nós nos conectamos, então nós conseguimos avançar. Então, quando nós falamos, por exemplo, de segurança do paciente, essa segurança do paciente vai implicar para quem? Para o enfermeiro que está na assistência, para o enfermeiro que está na gestão, para o enfermeiro que está na política, fazendo pesquisa sobre aquilo. Então, envolve todos. Não dá para ter uma discussão paralela. E aí, o parlamentar que ali está, ele vai entender, né? Nossa, então, vocês são realmente... Oi, Ítalo, travou um pouquinho, agora voltou. Ah, tá. Então, acho que é um desafio. Mas isso é só um exemplo exitoso de como as conexões podem acontecer. E aí a gente vai falar se o conhecimento, o cuidado e liderança são processos relacionais, importa muito mais a qualidade dessas interações do que a quantidade dos atores que constituem aquele cenário, a profissão, ciência, a sociedade. Então, a gente E precisa eu acho desenvolver... que a gente também precisa, e a gente precisa também, né, Ítalo, ainda mais a gente que é da academia, né, tirar um pouco essa visão de que a academia ela está completamente desvinculada da ponta, né? Às vezes a gente escuta alguns eu já trabalhei na ponta durante muito mais tempo do que estou na academia, e essa vinculação ela é fundamental, porque o fazer ele ocorre naquele momento, em cada ponta daquele cuidado, né? Um fazer são essas as questões que vão modificar a prática. Se a gente fica ali isolado em cada área, de fato a gente não vai conseguir crescer e nem fazer com que a profissão ela caminhe de uma maneira mais, de uma forma coletiva, digamos assim, ao invés de ficarem ações que são muito individualizadas, né? Exatamente. E aí a gente precisa entender, assim, a fazer esse movimento, que são movimentos paralelos, né? De fazer estratégias para um autoconhecimento, trazendo assim um resgate do que nós somos, que enfermagem é esta, se a nossa enfermagem está alinhada à enfermagem global, que tem que estar, mas atentando para as necessidades locais, né, do nosso país, da nossa região, mas também para o desenvolvimento de competências a partir daí. Nós estamos no momento da pandemia em que essas tecnologias têm sido utilizadas com bastante frequência, e eu confesso que eu tenho até aprendido, porque a gente, embora tenhamos aí redes sociais, mas essas possibilidades são novas. Então eu penso que a enfermagem deva sair diferente desse momento, no sentido de avançar nessas interações a partir dessas tecnologias de informação e comunicação. Não é claro para a educação à distância, não é isso, para a formação à distância que eu quero falar, mas que a gente possa utilizar mais esses espaços
para a gente discutir as nossas pesquisas com as diferentes realidades do país, as políticas públicas, as políticas de enfermagem, vou falar um pouco disso a partir do relatório do Estado da Enfermagem, mas como é que a gente pode estabelecer estratégias que permitam uma relação democrática de discussão, né, para todos, né, ou a maioria, ou quem puder, que a gente tenha uma relação de enfermeiro que está de plantão, aí está cansado, então eu faço, não adianta eu pensar só uma situação pontual de um congresso. O congresso é maravilhoso, eu adoro a gente poder ter esse calor humano de se reunir, discutir, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa também otimizar esses espaços para qualificar essas interações, né? Fazer com que essas interações aconteçam com maior visibilidade. E aí, voltando a falar de visibilidade, estava falando ainda no campo da pesquisa ou das experiências exitosas, né, assim, do que nós fazemos de impactante para a sociedade, nós precisamos traçar estratégias, nós, todos da enfermagem, precisamos traçar estratégias para falar o que nós fazemos para a sociedade de uma outra forma. Por exemplo, nós aprendemos na graduação a importância da pesquisa, a importância das políticas públicas, a importância do que nós fazemos. Na pós-graduação, nós vamos por um caminho de aprofundamento desse conhecimento e aprendemos nesse contexto a importância do artigo científico para circular a ciência no mundo e que a gente possa avançar enquanto ciência da enfermagem. Mas nós não aprendemos, pelo menos no meu entendimento, de uma forma ampliada, nós não aprendemos a desenvolver competências para comunicar a partir de outras modalidades. Por exemplo, quando uma enfermeira faz uma pesquisa impactante, nós sabemos que existem muitas enfermeiras fazendo pesquisas ou experiências exitosas de liderança, de gestão, de atenção à saúde das pessoas num protagonismo muito importante. Nós não aprendemos a comunicar isso com a mídia local, com a televisão local, rádio local, com blog, falar de uma forma diferente, podcast, enfim, várias possibilidades. Nós precisamos, então, realmente fazer com que essa comunicação aconteça para fora da enfermagem. E, paralelo a isso, fazer um processo de comunicação interna também melhor. Se a gente não fizer esse movimento, a gente vai ficar nessa invisibilidade pós-pandemia, certamente. Nós precisamos aprender a trazer o fenômeno da enfermagem para próximo das pessoas. Eu gosto muito da teoria do conhecimento, que fala da relação do ser, da pessoa, né, o ser cognoscente, o objeto que a gente quer aprender e a imagem que nós projetamos sobre esse objeto. Então, nós temos toda a relação de compreensão, ela é uma aproximação desse objeto. Ninguém vai ter um conhecimento total. O que acontece fazendo essa relação com a enfermagem e o movimento atual? Suponhamos, então, que a sociedade é esse ser cognoscente, que precisa compreender melhor o objeto que é a enfermagem. Se essa imagem ela está distorcida, a representação que ela vai ter desse objeto vai ser distorcida. Então, cabe a nós pensar estratégias que fortaleçam a imagem melhor possível, né, de uma forma aproximada dessa realidade. Nós sabemos, mas Ítalo, mas isso já acontece, porque nós cuidamos, a gente está na atenção básica, a gente está efetivando todas as políticas públicas. Não é suficiente. É o que tem mostrado toda a realidade de valorização e visibilidade. Isso tem que continuar, tem que ser fortalecido, mas precisa ter uma outra linguagem. A gente fala, por exemplo, do jornalismo científico, né, falar com as pessoas. A gente precisa dizer, olha só, esse cuidado que é feito por essa enfermeira é importante porque ela tem essa competência para fazer isso dessa forma. Então ela é qualificada para fazer isso e ela vai fazer isso de uma forma maravilhosa. E isso precisa estar claro, porque quando a gente discute uma relação de visibilidade, de retorno para nossas condições de trabalho, parece que é um problema só nosso. E é só nosso de forma desarticulada, porque eu falei do exemplo da votação lá do projeto de lei, e aí, entre nós mesmos, estamos desarticulados. Então, esse contingente profissional, esses recursos humanos numerosos, expressivos e também atuantes na sua expressividade, né, de transformação a partir do cuidado, precisa ser pensada na qualidade dessas interações e na comunicação com a sociedade, para que a gente possa realmente fazer uma pressão para as lideranças e políticos
que decidem por nós, infelizmente, né? Decidem por nós questões que relacionam o nosso processo de trabalho. Então, isso diz respeito a todos nós. Ah, então tem que sair daqui e me candidatar a vereador, prefeito? Não. Se alguém enfermeiro fizer isso e defender a bandeira da enfermagem, ótimo. Ou então podem dizer, nós não precisamos de enfermeiros políticos, nós precisamos de políticos que pensem em todas as profissões e aí vai estar a enfermagem. Isso é o ideal, mas a gente sabe que não acontece. A realidade Sim. é outra. A gente precisa encarar o fato. A realidade é de que nós estamos desassistidos. A quantidade, e não estou falando de um governo isolado, isso desde sempre a questão Sim, de isso é linear, né? isso, Infelizmente. porque a gente tem hoje um recorde, né, em relação à quantidade de profissionais de enfermagem mortos por Covid-19. E essa relação, e assim, parabenizar a Andresa por toda a liderança dela nesse enfrentamento de capacitação de profissionais, e ela sabe o que eu estou falando, né? A gente vai ainda divulgar muitas coisas relacionadas a isso, mas é dizer Obrigada. que essa expressividade de mortos na enfermagem por Covid-19 só sinaliza aquilo que nós sabemos sobre a precariedade das Do condições de trabalho. trabalho. E isso tem que impactar a sociedade, não pode ser só a gente aqui constrangido, estarrecidos, preocupados, indignados com isso. Então, pós-pandemia, se a gente não modificar esse comportamento, estabelecendo estratégias para avançar, a gente não vai conseguir chegar lá. E aí, como é que nós podemos fazer isso? Nós temos que estabelecer redes que se conectem, né? Precisamos conhecer o que a enfermagem brasileira faz. Tá? Então, quais são as experiências exitosas que se aproximam dos diferentes contextos, né, para que a gente possa se fortalecer? O que é uma enfermeira que está no Acre, que fez uma experiência X, mas se assemelha a uma experiência de uma enfermeira que está no Rio Grande do Sul, tem em comum e podem se fortalecer, trocar Sim. estratégias e trazer essas evidências de impacto e a gente possa replicar esses impactos, replicar essas experiências para poder avaliar a importância delas e como é que isso pode adquirir uma representação social eficiente, capaz de retornar para políticas realmente que valorizem a enfermagem. E aí, nesse relatório do estado da enfermagem no mundo, né, divulgado esse ano, sinalizou que no universo, anotei aqui, de 115 países investigados, 82 desses 115, ou seja, a expressiva maioria, tinha uma figura central da enfermagem nos governos, né? Então era a figura do enfermeiro chefe de governo, que ele é Uhum. posicionado numa relação central dos governos para que ele possa captar informações de políticas de cuidados, políticas de enfermagem, considerando a expressividade dessa profissão no sistema de saúde desses países. Nós não temos essa figura no Brasil. Não trago aqui uma sinalização de que é importante ou não. A gente precisa trazer evidências que sinalizem o que isso significaria para nós aqui. Ou se temos uma figura de ministro ou secretário que pense em a enfermagem numa relação realmente impactante. Quando nós falamos de liderança, porque, não sei, assim, às vezes nós temos, além da enfermagem, outros profissionais que podem estar nos ouvindo e pensar assim, então vocês pensam que quando vocês falam de liderança, então só a enfermagem é importante para o sistema de saúde? Obviamente não. Nós entendemos, respeitamos e valorizamos a interdisciplinaridade. Nós estamos falando de uma relação lógica em que, se nós somos a maior categoria profissional, estamos em todos os sistemas de saúde do mundo, em todos os contextos de atenção à saúde, e estamos com condições fragilizadas de trabalho, significa que nós precisamos ocupar espaços de tomada de decisão que influenciam essas condições. E isso não se dá só numa posição central, isso se dá também, principalmente numa relação descentralizada. E aí a gente Sim. traz para a nossa realidade a relação da micropolítica, né, do microcontexto que influencia e vai retroalimentar a macro, no sentido de que o que é que eu faço na minha realidade de transformação, de evidências. Eu sei que a gente tem condições precárias, que no dia a dia é difícil, a sobrecarga é grande, mas a gente precisa então buscar forças na articulação com os outros profissionais. E aí, Sem Andresa, vem dúvida. aquilo que tu falaste no início, que essa é uma cultura que precisa ser modificada na formação do profissional de enfermagem. Eu preciso entender que quando eu falo do profissional e eu prejudico o profissional de enfermagem, eu estou prejudicando a minha profissão e a mim mesmo. Sem dúvida. E isso é muito claro, tem que ser muito claro. A gente precisa entender que quando nos juntamos, nós temos que fazer a enfermagem maior até do que ela é.
Então, quando nós Sem os fazemos... interesses particulares, né, Ítalo? Eu acho que na Exatamente. enfermagem, assim, rapidamente, falta esse senso de coletividade, da gente entender, um pouco até, eu diria, né, no bom sentido da palavra, de corporativismo. Total, De total. fato, um colega apoiar o outro, né? E ficar ali com ele para o que der e vier. A gente sente falta Exatamente. disso no dia a dia, né? E temos que ter atenção às pessoas assim que estão tomando decisões por nós. E isso é muito Sim, importante, porque aí, por isso que eu falo da formação politizada, aquilo que sinaliza as diretrizes curriculares, uma formação crítica, reflexiva. E aí nós precisamos pensar nessa formação. Nós precisamos entender o processo crítico dessa formação. E aí, aquilo que eu estava falando, eu vou trazer uma sinalização a partir da campanha nacional. A própria campanha nacional tem sido objeto de críticas assim, pontuais, né, ainda bem, né, por pessoas é. que não entendem a proposta da campanha. Eu já ouvi, por exemplo, questionamentos que eu entendo que são dúvidas, e aí quando são apenas dúvidas, isso é muito salutar, porque a gente dialoga e esse processo Sim, ele é fundamental para a gente avançar. Mas quando a gente entende relações assim de resistências, por entender, por exemplo, que a campanha nacional propõe uma padronização da enfermagem global a partir de um modelo norte-americano. Eu não sei que fundamentação é esta, porque nenhuma, né? existe uma relação de perfil profissional, de ideais profissionais, mas a campanha propõe uma relação descentralizada para cada país. Cada país pensar suas metas, e essas metas, embora tenham articulações com a campanha global, porque a gente está falando de uma relação global, né, de desafios para suprir demandas sinalizadas por evidências reunidas em relatórios importantes do mundo todo, mas que a gente se descentraliza. Isso é importante, porque não adianta você, antes de qualquer situação importante para a enfermagem, eu tenho que suspender a minha perspectiva pessoal para Sim, poder levar a enfermagem. Esse é um movimento que tem que ser aprendido. Então, por isso que eu volta e meia eu falo sobre o resgate da identidade profissional. Então, se a sem gente fizer dúvida. esse resgate no dia a dia, e esse resgate, eu acho que é igual assim, uma relação de reabilitação mesmo. E não é fácil fazer uma reabilitação Excelente. sozinho. A gente tem que fazer uma reabilitação em grupo. Então, é assim, é apoiando, é discutindo, é apoiando a pluralidade de pensamentos no Estado democrático de direito, em que a gente constrói a Claro. partir da pluralidade, mas é também ouvindo o outro. Então, assim, o que é que ele tem a dizer sobre isso? O que é que eu posso trazer da minha experiência? Isso trazendo de uma forma muito objetiva, para não parecer, então isso só é papo, a gente vai ficar da mesma forma. A gente tem que ter um ponto de partida. Nós já temos um diagnóstico da enfermagem no Brasil, a relação do mundo e evidências globais sinalizando a importância de valorização da enfermagem. Então nós temos evidências. Olha só, nós podemos dizer para a sociedade por que nós somos importantes. Agora resta pensar como nós vamos comunicar isso. E a insistência da comunicação no dia a dia, fala de novo, porque a gente se depara com um processo cultural em que as pessoas não concebem de forma como nós entendemos que a enfermagem é, e isso é uma construção cultural. Se é uma construção cultural, ela pode ser desconstruída. Isso requer tempo, Exatamente. mas estratégias eficientes. Então, eu penso que a gente conseguir articular redes e nos fortalecermos a partir dessas experiências exitosas, comunicando às pessoas, valorizando condições necessárias para a nossa formação. E aí eu não falei, mas assim, então a campanha no Brasil, que no mundo ela é relacionada, ela é celebrada pelo Conselho Nacional de Enfermagem e a Organização Mundial da Saúde, e no Brasil ela assume a mesma projeção, né, de um órgão, uma entidade vinculada ao ICN, o Conselho Internacional de Enfermagem, que é o CONFEN, aqui no Brasil, e Uhum. uma entidade, uma instituição vinculada à OMS, que aqui é o Centro Colaborador para o Desenvolvimento de Pesquisa em Enfermagem da OMS, OPAS, que fica na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, na USP. E aqui nós temos essas três grandes metas, que é uma voltada para a formação da enfermagem, com foco na liderança, mas uma liderança descentralizada, que se pense nos diferentes contextos de atuação da enfermagem, mas também em posições centrais de tomada de decisão que influenciam o nosso processo de trabalho. Uma outra relacionada às condições de trabalho, a gente precisa trazer cada vez mais evidências científicas que reforcem a importância dessas condições de trabalho coerentes com as demandas para as quais nós precisamos suprir, né, como profissão, e aí trazer uma relação politizada dessa discussão
e uma outra que se articula a todas essas, que é sobre visibilidade. Tá? Então, essa visibilidade precisa acontecer, e aí a gente precisa falar da enfermagem. Eu não preciso falar só do que eu faço, a gente vai falar do que o outro faz, e comunicar para as pessoas. E aí eu falei essa questão da votação lá, da consulta pública, né? É só um indicador do quanto nós não comunicamos nem entre nós, quanto mais para a nossa família. E aí a gente precisa falar assim, olha só, você sabe que meu trabalho é muito importante. Para eu poder trabalhar de forma eficiente, eu preciso de condições mínimas. E essas condições mínimas estão sendo negadas desde que a gente existe no Brasil. Então, olhem para nós, vocês precisam lá também votar. Não é só para mim, é para todo mundo. Quando a gente fala assim, até o dar conta de falar isso, né, Ítalo? De se posicionar socialmente em relação à sua profissão. E quando você coloca essa questão das críticas ao Nursing Now, ok, então tem críticas, mas o que eu posso fazer para colaborar e para modificar aquilo ali, né? Exatamente. Muitas vezes a gente vê um movimento, isso me incomoda um pouco pessoalmente, eu falo isso muito com os meus alunos, que criticam muitas coisas, mas ok, e aí? Então qual que é a sua proposta? Como que você se posiciona? Não há problema nenhum, né? Assim, de falar, olha, eu não concordo com isso, eu acho que aquilo ali poderia ser melhor, mas sempre numa perspectiva construtiva, porque quando a gente soma ações com esse objetivo, mais fortalecida fica a nossa profissão, né? Exatamente. Então, somar esforço, essa liderança que você falou que precisa ser construída, né? Exatamente. Esse é um processo que precisa ser realmente construído ou resgatado, né? A gente entende que nós não conseguiríamos avançar para nenhum contexto de melhores condições se nós continuarmos tendo essa política, primeiro, de desvalorização da própria profissão, né? E aí tu estava falando uma coisa que eu fiquei pensando também, que a gente precisa ter esse pertencimento da enfermagem e se colocar mesmo, se posicionar, olha, sou enfermeiro, sou professor, mas antes de tudo eu sou enfermeiro. Eu tenho um doutorado, tenho título, eu pesquiso, mas eu sou enfermeiro. Então, é o enfermeiro que está na linha de frente, a gente está falando muito de linha de frente, mas o enfermeiro ele está na linha de frente, mas ele está no planejamento dessa linha de frente também, ele está pensando políticas para essa linha de frente. Então, nós estamos em diferentes contextos. E isso precisa ser assumido com muita energia, com muito vigor, porque a gente está vivenciando uma nova fase de que é uma geração que está chegando na enfermagem que precisa se sentir pertencente, que precisa entender e se sentir valorizado. Porque a gente tem perdido também talentos, né? As pessoas que não se sentem valorizadas, elas migram para outros contextos. Isso acontece. Sem dúvida. É natural do ser humano. Mas então a gente precisa reforçar isso. E por isso que eu falei desse processo de reabilitação, brincando. Mas é ótimo. Eu acho que isso vai fazer com que a gente entenda que a gente consegue sim. E essa força tem que vir dessas interações. Essas interações qualificadas mesmo. Oi, Ítalo, assim, a gente está terminando, faltam 2 minutos para a nossa live. Infelizmente, eu ficaria aqui horas conversando com você. Queria mais uma vez te agradecer. Eu vou te dar. Teve assim algumas questões que foram colocadas, muitos elogios, tá? Para te repassar. E a gente poderia pensar numa segunda live aí para discutir sobre as questões da profissão. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente discutir, né? Então já fica aqui o convite para a gente fazer uma outra para conversar mais sobre isso, porque o tempo realmente é muito curto, né? Sim. E assim, só algumas coisas para você pensar, né? Até para a próxima live a gente podia pensar nisso aqui, ó. Foi pergunta de um comitê da Abente. Qual que seria o principal aprendizado para a enfermagem, né? Para valer a pena isso tudo que a gente está vivenciando pós-pandemia? E para onde a gente deveria caminhar pós-pandemia? Nossa, muito bom. Então a gente poderia até pensar uma live sobre isso, né? Então você topar, eu topo. Vamos fazer. E aí uma pessoa colocou uma coisa muito interessante, né? Brevemente para a gente finalizar a live, o que você acharia de matérias aprofundadas dentro da nossa profissão, se isso fortaleceria. Então eu deixo essas questões aqui, né, para uma próxima.
Te agradecer mais uma vez, foi um prazer. Eu ficaria aqui horas conversando com você, Ítalo. Muito obrigado. Vocês viram que eu falo muito, né, pessoal? Porque a gente fica empolgado. Excelente. A Andresa deixa a gente à vontade. Agradecer aqui o Instagram, a editora Ateneu, por possibilitar esse momento. Isso é muito, muito bom. Então, muito obrigado. Assim, eu acho que topo a próxima live. Vamos falar de muitas coisas importantes. Muito obrigado mesmo, tá, Andresa? Eu que te agradeço. E obrigado para quem né, nos acompanhou. E aí a gente vai falar isso na próxima live. Então, nos acompanhe novamente. Muito obrigado. Combinado, Ítalo.